que fazer antes de uma diligência pericial, quais são as coisas que você precisa prestar atenção. É disso que eu vou falar hoje. Olá, me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui pra te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje eu fiz um checklist de coisas que você precisa tomar cuidado e o que você precisa fazer antes de uma diligência pericial. Essa semana eu fiz uma diligência, tô gravando esse vídeo no sábado, na quinta-feira eu fiz uma diligência em busca de padrões e eu pensei, por que não fazer um vídeo com orientações do que fazer, o que prestar atenção antes de uma diligência? Então eu montei aqui esse checklist, já pega aí papel, caneta ou seu bloco de notas do seu celular, algum aplicativo que você use para anotações, para você montar aí o seu checklist enquanto você assiste o vídeo. Essa semana eu não consegui liberar o vídeo na sexta-feira, que geralmente é o dia que eu libero os vídeos aqui no canal, porque eu tive um probleminha na gravação. Na quinta-feira eu fui editar o vídeo para conseguir postar na sexta, e aí eu percebi que toda a gravação que eu tinha feito tava sem som, não tinha nenhum áudio, então eu tô tendo que gravar de novo hoje, no sábado, e eu espero ainda conseguir editar e postar para vocês ainda hoje. Então vamos dar início ao nosso checklist. O primeiro item que eu coloquei aqui é número do processo. Sempre que você for numa diligência, é muito importante que você tenha em mãos o número do processo a qual você está indo fazer aquela diligência, qual é o processo que você está nomeado relacionado àquela perícia. Você pode levar anotado num cardzinho, como esse aqui, na sua pastinha, pode ser no celular também, em algum aplicativo de organização que de repente você use para controlar os seus processos, enfim, desde que você tenha ele em mãos, caso seja necessário. Caso alguém solicite o número do processo, ou de repente você mesmo precise consultar o número do processo, geralmente o nome do periciano a gente lembra, mas o número do processo não, né? Não tem como. Então, se você precisar ali na hora consultar, de repente entrar ali no sistema, consultar o processo, pode ser bem mais fácil se você já tiver o número e também caso alguém te solicite ali durante a diligência, de repente para confirmar um ofício ou algo nesse sentido, é bom você ter em mãos o processo relacionado àquela diligência. O segundo item é nome completo e dados pessoais do periciando, principalmente se você tá indo numa diligência para coletar, buscar padrões. Quando chegar lá na hora, possivelmente eles vão te perguntar o nome completo da pessoa que você está querendo assinaturas, querendo uma documentação, e também a instituição, o local que você for, pode ser que eles peçam também dados pessoais para conseguir consultar. Então, o CPF, de repente o RG, data de nascimento, o nome da mãe. São algumas informações que geralmente podem ser pedidas. E essas informações geralmente constam no processo. Lá na petição inicial, sempre é juntado um documento de identificação daquela pessoa, ou então na contestação, dependendo de qual das partes estiver sendo submetida à perícia. Mas lá no processo você vai encontrar essas informações. Então, anota também, ou tira um print ali do RG, deixa no seu celular, para caso alguém te pergunte, você tenha como consultar esses dados. Terceiro item muito importante, equipamento. Sempre que você for numa diligência, pense o que você vai fazer naquela diligência e quais equipamentos você vai usar, e sempre leve os equipamentos. Principalmente se você estiver numa diligência para examinar a documentação no local. Não tem como você fazer essa análise sem os seus equipamentos de ampliação e iluminação. Então já faça aí uma lista na sua cabeça de quais equipamentos você vai utilizar naquela perícia. Já separe tudo um dia antes para você não esquecer de levar nada. Então as suas lupas, microscópio, iluminação e coisas desse tipo que você vai estar utilizando no momento da sua diligência. Quarto item do checklist, o seu documento de identificação. É muito importante você sempre andar com documento de identificação em qualquer lugar, certo? Mas na diligência é importante ainda mais que você tenha essa identificação caso alguém te peça para confirmar ali a sua identidade, principalmente porque às vezes nós vamos ter acesso a alguma documentação que não é aberta para todo mundo. Então você tem a autorização judicial, você tem o ofício, e chegando lá eles podem querer confirmar que realmente você é quem você tá dizendo que é. Então sempre leve o seu RG, um documento ali com foto, caso seja necessário apresentar na hora. E nessa mesma vibe de identificação, o quinto item aqui do checklist, tô passando de forma bem breve porque são coisas simples, é que você deve ter em mãos a autorização judicial ou o ofício que te deu acesso para aquela diligência. A princípio não tem necessidade de você imprimir em todas as suas diligências o despacho do juiz, o ofício, mas é bom você ter pelo menos ali no PDF no seu celular, caso seja necessário apresentar. Geralmente quando você vai no lugar fazer uma diligência, você já agendou antes, então as pessoas que estão naquele local, algum responsável, servidor, enfim, ele já sabe que você tem autorização, ele já recebeu a autorização e provavelmente ele não vai te pedir na hora. Mas caso ele peça, você não pode ir para casa porque você não levou, né? E claro, você até pode consultar o processo ali na hora, mas já é um pouco mais difícil, né? Principalmente pelo celular. Então é interessante você simplesmente baixar o PDF do despacho, ali da autorização, do ofício, e ter no seu celular, caso seja solicitado, porque lá vai ter os dados do juiz, a assinatura e tudo mais, e você pode estar mostrando aí caso seja solicitado. Esse item, como eu falei, é mais uma precaução, porque geralmente
geralmente nós agendamos antes as diligências, então a gente já faz a apresentação dessa autorização antes mesmo da gente chegar no local. Se o juiz só te deu autorização judicial, por exemplo, e você ficou responsável de ir atrás da diligência, entrar em contato com a instituição, com o cartório, enfim, você já vai estar encaminhando essa autorização por e-mail no momento que você for fazer o agendamento, que você for entrar em contato para solicitar essa diligência. E caso o juiz tenha enviado um ofício direto pro local, eles já vão ter recebido o ofício, já vão ter respondido. E aí é só você seguir as orientações para agendar e eles já vão saber o que tá acontecendo. Mas ainda assim, a autorização judicial, o ofício, é bom você ter em mãos, caso seja necessário você apresentar na hora. Inclusive, se você quiser ter uma precaução a mais, já baixa aí também a sua nomeação para comprovar que você realmente é o perito judicial naquele processo. O sexto item que você precisa fazer antes de ir para uma diligência é confirmar a data, a hora e o local. E eu não tô falando de ligar no cartório, por exemplo, para confirmar se o seu horário realmente está agendado. Não, eu tô falando para você confirmar para si. Veja realmente se você não se confundiu, o horário, o local. Simplesmente confira se o horário e o dia é aquele mesmo. Às vezes a gente pode se confundir, principalmente se a gente tiver coletas de diligências, várias agendadas. Então é sempre bom você confirmar antes realmente se é aquela data e horário que você já tá aí na sua cabeça. E da mesma forma, o local. Confira qual é o local que você vai, se você sabe onde é, qual caminho você vai percorrer até lá, quanto tempo você vai demorar para chegar, para você ir com mais tranquilidade, já saber quanto tempo você tem que sair antes, aquela coisa de organização mesmo, para você não perder a hora, não sair atrasado. Se for as suas primeiras diligências, você já vai estar nervoso. Então, para você fazer tudo com mais tranquilidade, sempre confirme a data, a hora e o local para você fazer tudo com a maior tranquilidade e organização possível. E falando em tranquilidade, o sétimo item que eu coloquei aqui nesse checklist está mais relacionado a quando você chegar lá na diligência. É uma orientação que eu vou deixar aqui para vocês, principalmente para quem tá indo nas suas primeiras diligências e não sabe muito bem como é, nunca fez. É para você não ter pressa. Vai com tranquilidade, quando você estiver lá na hora, não tenha pressa. Analise tudo que você acha que precisa analisar. Olhe quantas vezes forem necessárias. Use os seus equipamentos, faça imagens. Não fique assim muito preocupado com o tempo. Ai meu Deus, preciso terminar em 10 minutos. Não. Você vai lá para fazer, principalmente se for para analisar um documento no local, como eu já falei. Uma peça questionada, algum padrão que não pode sair do local, você não vai lá só retirar. Realmente vai precisar fazer a sua análise lá. Então você vai ter que ter uma certa minúcia. Você também vai precisar fazer imagens e tudo mais. Então não tenha pressa, faça com calma. E caso você veja necessidade de retornar naquele local, fazer uma segunda diligência posteriormente, faça. Seguindo para o oitavo item do checklist, esse foi um ponto que eu coloquei porque eu acho extremamente importante, que está relacionado à nossa imagem, que quer você queira, quer não, faz muita diferença, que é a nossa aparência. Como a gente vai se apresentar no ambiente de trabalho, quando a gente for fazer uma perícia, quando a gente for fazer uma coleta e etc. Então o oitavo item do checklist é vá bem arrumado. Eu não tô falando aqui para você ir super, mega, ultra formal, nossa, tem que ir com gravata, blazer ou coisa assim. Mulheres, tem que ir de salto. Não, não precisa tão formal assim. Se você gosta, não tem problema nenhum. O judiciário e geralmente esses institutos e coisa tem um ambiente um pouco mais formal, tá? Mas você não precisa exagerar tanto. Não precisa ir mudar todo o seu guarda-roupa, andar com salto. Eu particularmente não gosto muito de usar salto. Eu me sinto desconfortável e machuca, dói o pé, enfim. Mas você tem que cuidar sim da sua aparência, que é a primeira impressão. Você vai estar transmitindo uma mensagem. Então, pra gente passar uma imagem mais profissional, uma imagem mais séria, é interessante que você invista um tempinho aí, pode ser um dia antes, pensando no que você vai vestir. Então, vista algo um pouco mais arrumado. Mulheres colocar acessórios, de repente os homens podem utilizar uma camisa, algo assim mais nesse sentido, realmente pra gente cuidar da nossa imagem profissional. E claro, vai te ajudar também, de novo, se você tá fazendo suas primeiras diligências, você ainda tá um pouco nervoso, é normal, vai te ajudar também com a sua segurança. Você tirar um tempinho ali pra se arrumar, pra colocar uma roupa que você se sente bem, arrumar o cabelo, tudo mais, tanto pros homens quanto pras mulheres, vai te dar mais segurança, você vai se sentir um pouco mais confiante, isso vai te dar mais tranquilidade também pra você realizar o seu trabalho. E o último item do checklist, e essa é uma orientação muito importante, você tem que prestar atenção nela desde a sua primeira diligência, que é sempre faça muitas imagens e colete informações durante a sua diligência. Então, quando você estiver lá no local, faça muitas imagens de tudo quanto é tipo. Digitaliza, tira foto com a lupa, faz a imagem completa do documento, se for possível, tem alguns lugares que não permitem, faz a imagem completa da assinatura, faz de cada nome, faz de detalhes, leva o seu microscópio, faz ali imagens de detalhes que te chamaram a atenção, que você acha que pode ser interessante. Quando a gente tá lá na diligência, a gente ainda não fez nenhuma análise grafotécnica, a gente não fez a perícia. Leve seu microscópio e faça imagens de detalhes e coisas que chamaram a sua atenção naquelas assinaturas que você está analisando. Faça o máximo de imagens possíveis, pensando tanto em imagens que vão te ajudar na sua análise posterior, porque ali você só está analisando um documento, a tua perícia mesmo, a comparação, a análise da questionada, dos padrões, a comparação e tudo mais, você vai fazer depois, né? Você não vai fazer lá no local, até porque nem tem como fazer isso tudo junto e rápido. Então pensa assim, imagens que você vai querer ver daquela assinatura depois, um detalhe que você pode querer
conferir e coisas nesse sentido, então faça bastante imagens. Tendo em mente que você vai querer analisar de novo aquela assinatura depois, você vai querer rever e analisar novamente, mas aí você já não vai mais ter ela em original. Então tenha bastante imagens pra você relembrar as características e tudo que você analisou. Se você achar interessante, faça anotações na hora de algumas características ou coisas que você observou. E também faça imagens já pensando no seu laudo. Então, de repente, alguma característica que você achou interessante, que você acha que pode ser relevante, você ainda não sabe, porque você só tá analisando aquela assinatura, né? Você não fez ainda, como eu falei, realmente a perícia, o exame grafotécnico. Mas você já consegue ter uma noção ali de coisas que podem ser interessantes ou não. Então você já pode fazer algumas imagens pensando que talvez você vá colocar aquilo no seu laudo. E é isso, faça muitas imagens porque você vai precisar depois. E isso pode evitar que você tenha que voltar no local novamente para analisar de novo aquele documento. E claro, as informações podem ser muito úteis. Então, enquanto você estiver analisando o documento, se surgir alguma dúvida, de repente alguma coisa que chamou a sua atenção, sempre converse. Geralmente tem um servidor que fica acompanhando ali, o perito não fica sozinho geralmente. Então sempre vai ter um servidor ali acompanhando, você pode perguntar sobre como aquele documento foi feito, por um cartório, como é que é feito o reconhecimento de firma, como é que é feito ali o procedimento do cartório e tudo mais. Até como geralmente as pessoas assinam, se é em pé, se é sentado, enfim, coisas que enquanto você tá analisando ali aquele documento, você sentiu a necessidade de saber ou te chamaram a atenção, de repente podem ser muito úteis depois, quando você for fazer realmente teu exame. Então colete as informações sempre, não tenha assim vergonha de perguntar, porque algumas informações podem ser muito relevantes depois. No momento ali pode não parecer nada demais, mas todo conhecimento é válido, principalmente nessa parte de confecção de documentos, cartórios e tudo mais. É legal a gente saber um pouco sobre como que funciona. Então, se você tiver a oportunidade, quando você estiver numa diligência, pergunte e se informe. Nem em todos os locais vai ser possível. Tem locais que são mais receptivos, às vezes o funcionário quer também saber como é que funciona e tudo mais. E tem outros que você já não tem tanta liberdade, mas aí você vai sentir na hora, você vai sentir se tem alguma coisa que chamou atenção ou não. E caso não tenha nada, também não tem problema, né? Mas eu só tô querendo dizer aqui pra vocês que se você sentir alguma dúvida, se você sentir curiosidade, como será que foi feito isso aqui? Será que isso aqui é assado? Será que não é? Pergunta, tá? Não fique com dúvida, porque depois alguma dessas informações podem ser úteis durante a sua perícia. Foram esses 9 itens que eu coloquei no checklist aqui pra vocês. Se você gostou, deixa aqui o seu like pra eu saber. Eu espero que você tenha anotado e feito aí o seu próprio checklist. Caso você não tenha feito e queira ver o que eu fiz, vai ter uma foto dele lá no meu Instagram, @peritajuliana. Você pode me acompanhar por lá também, se você quiser ver mais do dia a dia, do meu dia a dia e do dia a dia da perícia. Eu tô lá nos stories todos os dias, então você pode me acompanhar por lá também. Se você acha que tem alguma coisa que deve ser acrescentada nesse checklist, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode fazer até um outro vídeo mais pra frente atualizando essas orientações. E se você tem interesse em ver uma diligência, coleta de padrões e esse tipo de coisa na prática, se inscreve aqui no canal pra você não perder o próximo episódio do Daily Series, que vai sair aqui, já está em gravação e vai sair mais pra frente aqui no canal assim que for concluído. Se você é novo aqui, o Daily Series é uma série aqui do canal, onde basicamente eu faço vlogs relacionados à perícia e ao dia a dia na vida pericial. Já tem um vídeo aqui onde eu fiz uma coleta de padrões e gravei tudo pra vocês. Então se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Se você não quer perder esse e muitos outros vídeos, se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.